que já é de manhã. Sejam muito bem-vindos a mais um Tamo Junto Cast. Eu sou Karl Heinz. Eu sou Samila Gonçalves. E esse é o seu podcast de imersão na Palavra de Deus. E hoje tem uma história sensacional na Bíblia que a gente quer compartilhar com vocês. E assim, a gente já começa entendendo o seguinte contexto. Imagina que você é como eu posso dizer, que você está montando um filme. Você está montando aí um filme, montando um grande cenário, você se preparou e tal. E aí quando a gente monta um filme, a gente começa no processo de gravação, mas antes do processo de gravação tem a questão do roteiro. E ao montar o roteiro você começa a decidir algumas coisas. O filme às vezes é baseado num livro, o filme às vezes ele é baseado numa história escrita mesmo para um filme, certo? Mas existe ali um roteiro e existem algumas coisas importantes para que um filme possa acontecer. E uma delas é o protagonista. A escolha do protagonista é extremamente importante. É um dos papéis mais, bem... Claro, porque... Isso, bem, assim, notável na realidade. Porque ele representa, na verdade, o principal do teu filme. Ele é o personagem principal. Ele é o personagem que vai fazer o teu filme brilhar, que vai fazer o seu filme funcionar, ou sua série, enfim, você tá lá e você precisa escolher um protagonista. E até para o ator, é essencial esse papel, porque alavanca a carreira dele. Isso, pode alavancar a carreira dele, tudo. E nesse processo todo de escolher protagonista, existem também os coadjuvantes. Que também é um papel interessante. Sim. Se a pessoa realmente é um excelente profissional, ele pode até roubar a cena em alguns momentos. E isso pode permitir que ele se torne, no futuro, em um outro filme talvez, o protagonista. Exatamente. Existem diversas pessoas que foram coadjuvantes na história cinematográfica, em que depois de serem bons coadjuvantes, foram reconhecidos por isso e se tornaram protagonistas. E alguns continuam sendo sempre coadjuvantes. Agora, com isso em mente, vamos ler a Bíblia. Bora lá. E a nossa leitura de hoje está em João 3, pega aí sua Bíblia, João capítulo 3, verso 22 ao 36, que diz assim: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Ora, isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João. Calma aí, não vamos avançar não. Mais treta. Vamos lá, a própria Bíblia está trazendo uma coisa importante pra gente. Ela está contextualizando a gente do que aconteceu, certo? Certo. Depois disso, o que aconteceu? Volta lá. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ok. Onde passou algum tempo com eles e batizava. Pronto, olha só que doido. Não sei se você sabia, mas Jesus naquela época já batizava. Para quem ouviu o podcast anterior, o podcast número 1, que agora nossos podcasts estão sendo enumerados, porque fica mais fácil de você achar no final, a gente falou justamente sobre um personagem que precisava ser batizado. E aí a gente dá a entender que parece que só João Batista é quem batizava. Mas não, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus estava batizando com os seus discípulos. Pega o detalhe, ok? Guarda essa informação. Ok, vamos lá. Aí João também estava batizando em Enom. Ok. Perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Beleza. Isso se deu antes de João ser preso. Então olha só, não foi tipo alguma coisa que aconteceu
na época em que Jesus ali estava no final do seu ministério. Aqui é quase basicamente o começo do seu ministério. Então Jesus, no seu começo do seu ministério, ele já tinha a prática de batizar. Exatamente. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Uma discussão bem aleatória lá e... Sim, os caras estavam discutindo ali, beleza. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode ser o que lhe é dado dos céus. Vamos parar aqui então. Então a parada é a seguinte: João tá lá, chega perto dos seus discípulos, enquanto ele tá num processo ali batizando e tal. E aí os discípulos de João estão lá discutindo, trocando uma ideia. Na realidade não foi João que chegou, eles que chegaram em João. Sim, é verdade, bem observado. Eles chegam em João, depois de discutir algumas coisas, e vão reclamar para João que alguém que João batizou agora estava batizando. Esse alguém era Jesus, deixa bem claro. Exato. E aí o povo estava tudo indo ter com Jesus em vez de vir com João. Nossa, que problema. Nossa, muito. O evangelho evoluindo, avançando, e os caras preocupados. Ai, quem é do Tim João, Tim Jesus. Alguma semelhança do dia de hoje? Só que olha que louco, o João aqui deve ter ficado extremamente decepcionado, mano. Para imaginar um pouco, o João Batista tinha a função de preparar o caminho para a vinda do Messias. Quando Jesus vem e aparece, ele fala que esse é o Cordeiro de Deus e que ele é o Messias que tira o pecado do mundo. Tanto é que alguns discípulos de João até vão seguir a Jesus, que João mesmo vai falar. Então não é tipo que João não falava. Falava, pô, ele falou para os caras: vão lá, olha, esse é o Cordeiro de Deus e tal. E ele estava querendo que os discípulos ali fossem seguir a Jesus. Sim, porque ele estava preparando o caminho para Jesus. Inclusive, que aqui vale bem um parênteses aqui, o André e o... Foi André, né? Que viu que era Jesus, reconheceu que era Jesus por conta do João Batista. Sim, ele falou, aquele lá é o Messias. E ele foi, pô, então quer dizer que ele já ouvia João Batista já. Exatamente. E aí qual é a parada aqui? João, ele tinha certeza, ele sabia qual era o seu papel nessa história. Ele tinha reconhecimento do seu ministério. Que ele era um coadjuvante. Exatamente. E os discípulos de João querem agora que João simplesmente roube a cena. Imagina você tá lá fazendo um filme, o principal tá lá se esforçando para fazer o melhor dele, faz aquela cena incrível e de repente na frente da cena, do lado ali, o coadjuvante se joga na frente da cena e faz uma outra cena incrível. Pois, meio que eles estavam dizendo: rouba a cena, João. Cara, primeiro o João deve ter ficado decepcionado pra caramba. Falei assim, como assim? Vocês são meus discípulos, eu tô ensinando vocês sobre esse cara e vocês vêm reclamar pra mim dele? Né? Que loucura! Ô seus cabeça de bagre, eu tô ensinando pra vocês, tô falando desse cara, que esse cara iria chegar e vocês não entenderam isso. Aí, olha o que João vai falar, mano. Olha lá. Aí o João, ele fala assim, né? Já leu essa parte. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. Olha aí, João lembra os caras: mano, a minha missão é essa aqui, vocês sabem disso. Vocês eu falei, cara. velho. Vocês estão ficando maluco, meu. Ok. A noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que está ao seu lado e ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Cara, olha só o exemplo que ele usa.
Olha só o exemplo que ele usa. Ele usa que ele é o amigo do noivo. Ele é o amigo do noivo, ele não é o noivo e nem a noiva, velho. Tipo que ele poderia chegar e falar, mano, eu sou a noiva. Não. E Jesus é o noivo. E a gente tá junto. Não, ele olha e fala, eu sou amigo do noivo, gente. E fico feliz com tudo isso, pô. Imagina se no meio do casamento O amigo do noivo. o amigo do noivo rouba a cena. Nossa, ia estragar. Velho, isso não é amigo, pra começar. Né? Já começa aí. Inclusive, recentemente eu comecei a assistir uma série chamada The Office, que é horrível. Eu não gosto, eu não dou risada com ela, mas ela tem uma história interessante. Sim. Comecei a assistir porque uma amiga minha disse pra assistir, que ela riu muito e tal. Deixa bem claro, eu rio. Eu dou risada. Ri. E a série The Office tem um personagem que é o chefe dos caras. E tem um episódio que esse chefe dos caras vai num casamento. Casamento da funcionária. Nossa, mano. E nesse casamento ele faz de tudo pra que ele seja o principal e não a noiva, velho. E quando você vê essa cena, você vê quão absurdo é a situação. Verdade. Aí imagina você agora que os discípulos de João estão pedindo pra João Batista fazer isso, velho. Aí João Batista já dá com um exemplo didático pra, assim, dizer excelente. Ele já joga lá um casamento que todo mundo sabe que no casamento a estrela é a noiva e o noivo. E ele fala, eu sou amigo do noivo, velho. Eu só tô lá do lado. O amigo do noivo é o cara que tá lá pra dar suporte. O amigo do noivo é aquele cara que chega lá, o noivo tá nervoso, e ele chega pro cara e fala, olha, vai dar tudo certo, vai lá. Ele é aquele cara que na hora que o casamento tá acontecendo, ele tá do lado testemunhando. E tá feliz pro cara. Claro que tá, onde já se viu, o não tá? O brother dele tá casando. Quem é que aqui foi num casamento que seu amigo foi casar e você falou assim, nossa, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá casando no lugar dele. Oxi. Tá bom, pode ser que você esteja solteirão aí, você um dia queira casar, normal, é normal. Tudo bem você querer um dia estar no lugar do seu amigo agora... e casar, mas você não vai ficar feliz que o amigo tá casando? Claro que fica. Ou então você tentar roubar o casamento do amigo pra você. Casar com... Se você tá namorando. Imagina, você... Não tem sentido. Não tem sentido, é uma coisa assim bizarra que os caras estavam pedindo, tá ligado? Aí João Batista dá esse exemplo incrível. Vai pois. Lá. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pronto. Aí ele dá nos dedos dos caras, né? Fala assim, olha... Não, cara, eu aceito ser o coadjuvante, foi por isso que eu vim. E não me importo, não tem assim, não me incomoda, não tenho nenhum incômodo se eu for saindo de cena. Necessário que ele cresça e eu diminua. Esse texto é famoso. Muito. E é dentro desse contexto que ele tá. Exatamente. E ele fala bem, não, eu acho ótimo. Eu fico muito feliz porque estou cumprindo a minha missão. Eu tô saindo de cena e ele tá entrando. E tá tudo certo. Então ele dá de novo nos discípulos, né? Não só ele dá nos discípulos, como ele traz um princípio extremamente importante. Interessante. Que a gente tem que ter muito em mente. Principalmente quem vai pregar a palavra. Principalmente quem vai falar de Jesus. Ou seja, todo cristão verdadeiro. Uhum. Toda pessoa que conhece a Cristo é um evangelista. Com certeza. Só que a gente fala, não é da gente. É sobre Jesus. Quanto mais a gente fala de Cristo, menos a gente é. Com certeza, porque não tem espaço para o eu. E sim, o que Cristo faz na nossa vida. Aí entra aquele versículo famoso. Não é eu que vivo, mas que Cristo vive em mim. Exatamente. E o que João está ensinando aqui para os seus discípulos cabeça dura, que não aprenderam nada, porque um ministério onde é pautado em você preparar a galera para conhecer o Messias e eles não conheceram, é extremamente frustrante. Total. Mas é real e acontece. Até nos dias de hoje. O que mostra também de que muitas vezes você também vai tentar fazer alguma coisa, explicar e essa pessoa não vai entender nada e tá tudo bem. É sobre isso.
A gente começa a perceber nessa história que João, ele dá uma lição muito importante para os seus discípulos que está faltando eles entenderem. Que eles estão preocupados em aparecer. Ai, aí doeu. Por que eles seguiam João Batista? Para dizer que eles eram seguidores do João? Do JB. Que eles eram os caras que estavam percebendo as profecias? Para dizer que eles eram os caras que sabia da verdade e os outros não? Se sente superior, né? Meio que eles estavam, não, porque eu sou parça de JB. Eu sigo JB, João Batista, tá? E pronto, então era mais questão de status a preocupação deles. Era nem por questão da palavra, né? Exatamente. Pelo menos é o que dá a entender aqui, né? É o que dá a entender, porque o teu mestre te ensina que vai vir um Messias e os caras não conseguem enxergar esse Messias que veio e ainda no final estão preocupados que esse cara, que o Messias, que é o Messias, que o próprio mestre falou que era o Messias, que ele falou que ele estava lá preparando o caminho para essa pessoa, eles chegam nele e falam: olha, João, não, acho que não é bem assim não, você tem que cuidar aí que ele tá roubando, tá batizando, ele tá roubando os teus discípulos. Olha, cara, tem gente que quando conhece um pouquinho da verdade, ou até mesmo muito da verdade, corre risco de se tornar arrogante. Verdade? Nossa, faz sentido. Como os discípulos de João, ficaram cegos por conta de achar de que eles já sabiam tudo. Não, porque eu tenho conhecimento, tá ligado? Tenho conhecimento em teologia. Não, porque eu fui... É igual... um exemplo disso, DBV. O cara que tem a faixa gigante, cheia de especialidade. DBV, pra quem não sabe, é desbravador. É verdade. Fala assim. Pra quem não sabe, desbravador é um grupo de pessoas que fazem atividades ao ar livre, tem no meio das suas atividades, fazem acampamentos, e a diferença deles para escoteiros são grandes, mas podemos dizer que é tipo um escoteiro, só que vão focar mais no lado espiritual. Na realidade, o Clube Desbravador, eles trabalham 3 áreas, né? Físico, mental e espiritual. Respeito a Deus, a sociedade, né? E também a família, né? Mas os o valores. Espiritual, ele é bem forte mesmo. Total. Todos os acampamentos existem culto, existem sermões. E não é qualquer culto. São os melhores cultos da sua vida. É a melhor experiência, assim, que já tivemos, fazer parte do Clube dos Provadores. E no meio disso tudo ainda você se diverte, faz acampa, conhece amigos. Nossa. É incrível, é sensacional, vale a pena. Se você não conhece, depois pergunta aqui nos comentários que a gente pode te dizer como encontrar um clube desbravador. Voltando aqui. Então, nos desbravadores mesmo, o cara se acha, não, porque tem o lenço, né, um dos trajes, tem as decorações, as condecorações do clube, e aí o cara se acha, né, não, porque eu consegui chegar a ser no líder master avançado. Mano, tem muito cara que se acha mesmo o bambambam das coisas, e às vezes o desbravador que tá fazendo cartão ainda da classe avançadas tá, tipo, tem um projeto, só que pelo fato de eu ser um desbravador mais inferior, o cara meio que não dá ouvido, não dá muito crédito, tá ligado? Tipo, e é assim com os caras aqui de João. Tá sabendo? Tipo... Entendi. A situação é muito doida, porque é simplesmente a pessoa não tá ouvindo. Vou dar um exemplo de igreja agora. Pode ser que você, na sua igreja, já tenha ouvido muitas vezes falar que você tem toda a verdade, que você tem a verdade, que a verdade está com você porque você lê a Bíblia, você conhece a palavra de Deus, e isso é muito bom. Porém, pode gerar em você um efeito colateral de você achar de que outras pessoas que não são da sua fé não têm verdade, que outras pessoas que não são da sua fé
também podem conhecer a Cristo sem ser pela sua fé. E que, inclusive, vão para o céu sem conhecer nada da sua fé. Porque não tem nada a ver com isso. Mas eu, por achar que tenho toda a verdade, me torno uma pessoa arrogante. E aí, ao invés de trazer essa pessoa para perto de mim, o que eu faço? Eu afasto. Porque no final eu olho para mim e acho que por eu ser de uma igreja que eu acho que é a certa, ou você tem até mesmo certeza de que é a certa, faz com que você esqueça de que não importa que igreja você faz parte no final, mas o que realmente importa é se você está falando do noivo. Exatamente. Porque ali nós somos os amigos, nós somos a igreja também, né? Mas a gente também é o amigo do noivo, que temos que anunciar a salvação. Temos que iniciar que o noivo está chegando. Aí que entra a questão. É engraçado, né? Somos a igreja, que a igreja é todos nós, mas também somos aqueles que anunciam a chegada do noivo. Mas é aí que tá, você é a igreja. E aí? Mas as pessoas que não são da minha fé e que conhecem a Cristo e que vivem de acordo com a palavra, também são igreja. Interessante. No contexto de agora você apresentar o noivo para quem não conhece a igreja, sim, você é o amigo do noivo. E quem você apresenta é Jesus. O noivo. Você apresenta Jesus, você não é o que é protagonista nessa história. Sim. Você é quem é, você é o canal que leva a pessoa até Jesus. Interessante. E é esse o ponto que a gente entende aqui. Nós todos somos coadjuvantes. Vou dar um outro exemplo. Às vezes, algumas pessoas vão ser chamadas para pregar, para ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. E isso é sensacional, é uma coisa muito boa, é gostoso, é incrível e é muito realmente assim, eu prego, eu amo pregar. A sensação que você tem quando você vai pregar não tem como descrever, mas é um gosto diferente que você sente e você se sente muito bem. Eu tive uma experiência de pregar acho que umas 2, 3 vezes. Foi interessante, foi muito legal. E você que está ouvindo a gente aí, já pregou alguma vez? Comenta pra gente como foi que você se sentiu. Claro que tem toda a questão do nervosismo e tudo. E eu te digo, se você não se sentir nervoso quando for pregar, aí você já está entendendo errado o que é levar a mensagem. Porque, como eu te digo, é uma sensação incrível. Mas toda vez que eu vou preparar um sermão, eu tremo na base. Não, e nem só isso, né? Porque na realidade você está sendo usado, né? Você é só um canal para transmitir uma mensagem. Porque você tem uma sensação incrível, mas você tem um risco grande de começar a querer roubar isso para você. Quando você começa a dominar a arte da oratória, começa a falar, não, eu sou o cara mesmo, falo muito bem e tal, aquela coisa toda. E aí que tá, uma linha bem delicada e tênue, né? Que é o famoso ditado. Aonde você não pode ultrapassar o limite, porque senão você já deixa de ser usado. Então o tremer na base, por mais que pregue já há bastante tempo, o tremer na base também não é ruim. Não, é importante porque ele te lembra de que você tem esse risco de tentar roubar a cena. E não vem me dizer que não, porque não existe nenhum pregador que não corra esse risco. E assim vale para a galera da música também. Eu não prego, mas canto, né? Olha aí. Aí eu mais canto do que prego, porque já tem cal para fazer essa parte para nós. Sim. No nosso caso aqui, né? Eu não me importo em dar espaço a ele, para ele pregar e eu cantar.
Mas aí quando você começa dentro da música é muito comum você cantar e você, né, vai aprendendo técnicas, vai se aperfeiçoando, né, para dar o melhor para Deus. Só que daí acaba por subir a cabeça, né? Já vejo muitas pessoas que deixam em algum momento da vida subir a cabeça a questão da música. E outras que não, que levam o Ministério da Música muito a sério. Por mais que tenha técnicas, que domine muito conhecimento da música, não deixa de subir a cabeça. Porque, vamos lá, né? O cara vai começar a cantar lá na igreja. Aí ele canta. Aí quando ele canta, ele começa a ver as pessoas felizes e tal. E ele pode acabar trazendo essa felicidade não para honra e glória de Deus, mas trazendo para si. Sim, e alimentando o ego dele, né? E tem outro detalhe. Ou um cara ou uma cara, enfim, um cara ou uma mulher. A gente entendeu. E aí ele tá solteiro. E ele tá querendo uma namorada. Aí ele começa a perceber que quando ele canta, algumas meninas olham pra ele e fala, e não tem problema, gente, Não tem problema. E ao contrário também, né? E não tem problema alguém olhar alguém que tá cantando e achar bonito e tal. Não é isso. Foi assim que a gente se conheceu. Eu tava Exatamente, cantando e tava cantando e eu me derretendo. Com os olhinhos dele verdes, assim. Eu lembro até o tom da camisa. E eu cantando e eu prestei atenção nele. Mas o problema é que isso te traz um risco de você acabar fazendo isso só por isso. Obviamente que quando você canta, quando você prega, quando você atua, que também quando você atua, você está fazendo um personagem ali também, às vezes você também rouba a cena, né? Uhum. Quando você está fazendo qualquer tipo de atuação na sua igreja ou na sua comunidade, ou você também desenvolve um excelente projeto do Ministério Pessoal, né? De evangelização urbana. Ou então mesmo para alcançar a comunidade em geral, e explode, aparece um novo tempo, aquela coisa toda, e em vários noticiários, e isso acaba gerando em você, subindo para a cabeça. E aí que temos que tomar cuidado. Mas não tem problema você sentir tudo isso, porque faz parte, você está ali presente naquele momento e está passando por isso. O problema está em você que está ali naquele momento protagonizando, esquecer que você não é o protagonista. Com certeza. O problema não está em você pegar e falar, nossa, esse projeto, essa música, essa pregação ficou excelente. Nossa, caramba, eu me surpreendi com a minha atuação, eu me surpreendi com o trabalho que eu desenvolvi. Isso é positivo. Isso é teu. Isso é seu. Você deu sangue, você estudou, você está reconhecendo treinou, o seu talento, você está reconhecendo a sua habilidade, e isso é teu e é importante. Com certeza. Agora o problema é eu ficar com o nariz em pé, tratar os outros mal, se sentir superior. É aí que tá o grande problema. Exato. Que, os outros não sabem de nada, só eu que sei. Entendeu? É esse que é o problema aqui. O problema não é você, porque João Batista mesmo aqui no texto, ele reconhece que ele fez um trabalho bom, que eu cumpri a minha missão, então eu executei com excelência o meu trabalho. Em outras palavras, ele está dizendo isso aqui, que não faz mal. Ok, nossa, eu fico feliz, porque eu consegui cumprir com o meu trabalho 100%, com a missão que foi dada a mim. Então ele está reconhecendo o trabalho bem feito que ele fez, mas ele não está trazendo mérito para o pessoal, para o seu ego. Ele não está falando, é mesmo, nossa, vou ter que conversar com meu primo, obrigado aí por me avisar. Não foi isso, tá ligado? Então, com esse entendimento, a gente fecha aqui o nosso podcast hoje. Você entendendo que você é coadjuvante. Todos nós. Tá bom? E a senha, obviamente, é... Coadjuvante? Coadjuvante. Ah, boa. Não tem como ser outra, né? Com certeza. Não tem como ser outra. Não tem mesmo? Por isso, você que quer concorrer ao sorteio do nosso Tamo Junto Cash, não esqueça disso, que a senha é coadjuvante. E a gente fecha aqui trazendo para você essa reflexão, tá bom? Entenda, você é coadjuvante nessa história, você está aqui para que Cristo
apareça e você diminua. Perceba que João não falou que ele desaparece. Convém que eu cresça e que ele cresça e eu diminua, mas não que eu suma. Exatamente. Você tem seu espaço. Claro, até porque se você sumir, quem é que vai anunciar o noivo? Exatamente. Tá bom? E é isso. Boa reflexão para vocês. Deus abençoe. A gente termina, como sempre, dizendo: tamo junto no céu. Um abraço, galera. Valeu, Falou. gente. Beijo.